Salve, salve, internauta! Vamos falar mais um pouquinho sobre Mendel, esse grande cientista austríaco. Pois é, vamos falar da vida dele, dos seus experimentos, enfim. E também vamos falar por que ele escolheu as ervilhas e não uma outra planta qualquer. Ao passar algum tempo aí com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos, você pode ter notado que muitas características são comuns entre os membros de uma família. Por exemplo, membros de uma família podem compartilhar características da face, cor de cabelo, cor de pele, como neste caso aqui, ó. E também pode compartilhar predisposição a problemas de saúde, pois é, como o diabetes, por exemplo. Pode compartilhar coisas boas e coisas ruins também, minha gente. Características que são compartilhadas entre os membros de uma família geralmente têm uma base genética. O que significa que elas dependem da informação genética que uma pessoa herda aí dos seus pais, dos seus queridos pais, tá bom? Eu aqui, ó, sou bem parecida com minha família. Presta atenção nos meus irmãos, olha para isso. Ó, os olhos, cabelo, até o cabelo, minha gente, são bem parecidos os cabelos. E se você quisesse descobrir como a informação genética é transmitida entre gerações, o que é que você faria? Happy New Year, Happy New Year. Uma primeira ideia óbvia seria estudar diretamente padrões de herança humana. Mas isso acaba sendo uma proposição complicada. Pois é. A gente vai ver como um monge do século XIX, chamado Gregor Mendel, descobriu os princípios chaves da herança, usando um sistema simples e familiar, as ervilhas, a Piso-Sativa. Por que Mendel não estudou seres humanos? Vocês têm alguma ideia? Por que Mendel não estudou a espécie Homo sapiens? O nome completo de Mendel é esse aqui, ó, Johann Gregor Mendel. Ele nasceu em 1822 e faleceu em 1884. Geralmente chamado de o pai da genética, Mendel era um professor, assim como eu, um aprendiz, um cientista também e um homem de muita fé. Seria justo dizer que Mendel tinha muita determinação. Ele era muito determinado, muito determinado. Então ele merece todo o nosso reconhecimento, o nosso apreço, os trabalhos de Gregor Mendel, que passou por dificuldades e conseguiu chegar a essas conclusões. Quando ele era jovem, ele teve muitas dificuldades, mas teve muitas dificuldades. Vocês nem imaginam o que ele passou, principalmente em pagar aí a sua educação, devido às posses limitadas da sua família, além também de ter doenças físicas, como depressão. Pegou Gregor Mendel a depressão, mas ele perseverou para poder se graduar no ensino médio e mais tarde na universidade. Ele era o cara. Depois de terminar a universidade, ele uniu-se ao mosteiro de Agostiniano em Brunn, na República Tcheca. Brunn, que fica lá na República Tcheca. Na época, o mosteiro era o centro cultural e intelectual da região. E Mendel, ele foi imediatamente exposto a novos ensinamentos e ideias depois que entrou neste mosteiro. Sua decisão de entrar para a ordem, contra até os desejos do seu pai, que esperasse que ele tomasse conta da família, lá da fazenda também, porém, me parece que tenha sido motivada em parte pelo desejo de continuar sua educação e perseguir seus interesses científicos. Mantido pelo monastério, ele ensinou física, botânica e ciências naturais, em níveis secundários e universitários. Em 1856, Mendel iniciou um projeto de pesquisa de uma década, levou 10 anos aí para poder investigar padrões de herança. Apesar de ter começado sua pesquisa usando ratos, ele depois mudou para abelhas e plantas. No final, ele se decidiu pelas ervilhas como seu sistema modelo primário. O sistema modelo é um organismo que torna mais fácil para o pesquisador investigar uma questão científica e particular, como a maneira pela qual as características são herdadas. E Mendel escolheu as ervilhas. Tá bom, gente? Estudando o sistema modelo,
pesquisadores podem aprender princípios gerais que aplicam-se aí a outros organismos ou sistemas biológicos mais difíceis de investigar, como aí os seres humanos. Mendel estudou a herança de 7 características diferentes da ervilha. Pois é, essas 7 características aqui, ó, incluindo a altura, vou ficar aqui, cor da flor, cor da semente, formato da semente, planta alta, planta baixa. Ele cultivou essas linhagens por algumas gerações até que elas fossem puras, sempre produzindo aí descendentes idênticos aos genitores. Então ele fez uma autofecundação, cruzou várias vezes e observou como as características eram herdadas. Além de fazer o registro da aparência das plantas de cada geração, Mendel também contava, digamos assim, um número exato de plantas que mostravam aí determinadas características, tá bom? Notavelmente, ele encontrou padrões de herança muito parecidos para todas as 7 características que ele estudou. Uma forma de característica, como por exemplo, alta, né, sempre escondia a outra forma, como por exemplo, anã, baixinha. Na primeira geração, depois que ele fez aí os cruzamentos, ele percebeu isso. Então Mendel chamou a forma visível, digamos assim, de traço dominante. E a forma escondida, ele chamou de traço recessivo. Aí na segunda geração, depois que as plantas realizavam a autofecundação, né, o que é autofecundação? Polinizar a si mesmo, cruzar consigo mesmo. Então, a forma escondida do traço, na segunda geração, reaparecia em uma minoria de planta. Olha que legal, que loucura, gente. Mais especificamente, sempre havia cerca de 3 plantas que apresentavam o traço dominante, por exemplo, alta, para cada uma planta que apresentava o traço recessivo, por exemplo, baixa, formando uma razão de 3:1. Matemática, ele também era fera aqui, olhadinha. Mendel, minha gente amiga, também descobriu que as características eram herdadas independentemente. Uma característica como a altura da planta não influenciava a herança de outra característica, como a cor da flor ou forma da semente. Interessante, muito interessante. Em 1865, Mendel apresentou os resultados de seus experimentos aí, realizados com quase 30 mil ervilhas, 30 mil. Ele apresentou esses resultados à Sociedade Local de História Natural, certo? Com base nos padrões observados aí nos dados de contagem coletados e na análise matemática de seus resultados, Mendel propôs um modelo de herança, no qual características como cor da flor, altura da planta e forma da semente eram controladas por pares de fatores de herança que ocorriam em diferentes versões. Uma versão de um fator, a forma dominante, poderia mascarar a presença da outra versão, a forma recessiva. Os 2 fatores pareados eram separados durante a produção de gametas, de forma que cada gameta recebia apenas um fator aleatoriamente. Em 1936, Mendel publicou suas observações e seu modelo de herança sobre esse título aqui, ó. Experimentos na hibridização de plantas. Nos encontros aí na Sociedade de História Natural de Brno, onde hoje é a República Tcheca. O trabalho de Mendel passou despercebido aí durante sua vida pela comunidade científica. Como sempre, né? Depois que o indivíduo morre, é que vai ganhar respaldo pelo seu trabalho ou reconhecimento. Nas ciências aí, gente, infelizmente tem essas coisas. Então o trabalho de Mendel passou amplamente despercebido pela comunidade científica durante toda a vida do cara, toda a vida dele, certo? Por que que isso aconteceu, Dai? Por que passou despercebido o trabalho de Mendel, Dai? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Em parte, os contemporâneos de Mendel falharam em reconhecer aí a importância do trabalho de Mendel. Mas isso é porque as descobertas de Mendel, digamos assim, eram contrárias às ideias predominantes, ideias populares sobre a herança, entendeu?
Além disso, minha gente, apesar de agora a gente ver aí a abordagem matemática de Mendel, a biologia, essa associação aí como inovadora e pioneira, ela era nova, pouco familiar, e talvez essa abordagem matemática fosse confusa e contraintuitiva aí para os biólogos da época, certo? Nem todo mundo era inteligente como Mendel. Em meados de 1800, quando Mendel estava realizando seus experimentos, a maioria dos biólogos concordavam com a ideia de herança por mistura, entendeu? A herança por mistura não era uma hipótese científica formal, mas ao contrário, era um modelo geral no qual a herança envolvia mistura permanente das características dos genitores a seus descendentes, como uma forma, digamos assim, intermediária de uma dada característica. Antigamente era assim, antes de Mendel. O modelo da mistura encaixava-se bem em algumas observações de herança humana. Por exemplo, os filhos geralmente se parecem um pouco aí com a mãe e um pouco com o pai, certo? Se parece com ambos os pais. Mas o modelo da mistura não conseguiu explicar por que Mendel cruzava uma planta de ervilha alta com uma baixa e aí obtinha somente plantas altas. Ou porque a autofertilização de uma dessas plantas altas produziam uma proporção, digamos assim, de 3:1 de plantas altas para plantas baixas na geração seguinte. Então, a mistura, o modelo da mistura não conseguia explicar isso. Não conseguia. Ao invés disso, se o modelo de mistura estivesse correto, uma planta alta cruzada com uma planta baixa deveria produzir uma planta média, certo? Quem continuaria aí a produzir mais plantas médias. Entendeu, gente? Entendeu? Nos experimentos de Mendel, entretanto, havia apenas um fator que diferia entre as plantas de ervilhas altas e baixas, permitindo que Mendel visse claramente os padrões de herança subjacentes. Eu só sei que em 1868, Mendel tornou-se abade do seu mosteiro. Ele se tornou abade, olha o que é abade aqui, ó. E praticamente deixou de lado suas pesquisas científicas por conta aí de seus deveres pastorais. Ele não foi reconhecido por suas contribuições científicas extraordinárias enquanto viveu, né? Infelizmente. Na verdade, só foi em 1900 que seu trabalho foi redescoberto. 1900. Além de ser redescoberto, o seu trabalho foi reproduzido e revitalizado. Seus redescobridores foram biólogos que estavam perto de descobrir a base cromossômica da hereditariedade, ou seja, a ponto de perceber que os fatores hereditários, abre aspas, fatores hereditários de Mendel eram perpetuados pelos cromossomos. Mendel realizou aí seus experimentos-chave, utilizando a ervilha de jardim em piso sativo como um sistema modelo. Plantas de ervilha compõem aí um sistema conveniente para o estudo de herança e ainda são estudadas aí, né? Essas plantas são estudadas por alguns geneticistas atualmente. Ainda se usa muito a ervilha piso sativo, certo? Aí nesse campo da genética, porque características úteis das ervilhas incluem rápido ciclo de vida, produção de muitas e muitas sementes. Além disso, minha gente amiga, plantas de ervilhas tipicamente se autofecundam. Elas são hermafroditas, pois é. O que significa que a mesma planta produz tanto o espermatozoide quanto o óvulo, que irão se juntar na fecundação. Mendel tirou vantagem dessas propriedades para produzir linhagens puras de ervilhas. Quer dizer, se eu cruzo comigo mesmo, só vai dar dai, cada vez mais, só dai. Vai ser dai pura, só dai se cruzando com ela mesma, dai, cada vez mais pura, dai. Então Mendel fez esse autocruzamento várias vezes para poder obter linhagens puras de ervilhas. Ele autofecundou e selecionou ervilhas por muitas gerações,
até que ele consistentemente produzisse uma prole idêntica aos pais. Por exemplo, plantas baixas, sempre baixas. Plantas de ervilhas são também fáceis de cruzar ou reproduzir de maneira que a gente pode controlar, né? Isso é feito transferindo-se o pólen das anteras, são partes masculinas de uma planta, as anteras, aí transfere de uma planta, de uma variedade, até o carpelo, que é a parte feminina de uma planta madura de outra variedade. Para prevenir que as plantas se autofecundassem, o que foi que o grande Mendel fez? Exaustivamente removeu todas as anteras imaturas aí das flores, das plantas, né? Antes do cruzamento. O cara era fera, né? Como as ervilhas era tão fácil de se trabalhar e tinha muitas sementes, Mendel pôde realizar vários cruzamentos e examinar muitas plantas individuais, garantindo o quê? Garantindo resultados consistentes. E também os resultados fossem precisos, baseados em dados de observação, certo? Baseado em muitos dados. Tá ok? Uma vez que Mendel havia estabelecido linhagens puras de ervilhas, com diferentes traços para uma ou mais características e de interesse, tal como planta alta e planta anã, ele começou a investigar como as características eram herdadas, realizando uma série de cruzamentos. Primeiro, ele cruzou uma linhagem parental pura com outra. As plantas usadas nesse cruzamento inicial são chamadas de geração P, ou geração parental. Aqui é geração parental. Mendel coletou e cultivou as sementes do cruzamento da geração parental, né? Aí, ó, geração P, geração parental. Coletou e cultivou essas sementes. Esses descendentes da geração parental foram chamados de geração F1. O que quer dizer geração F1? Primeira geração de filhos. Primeira geração filial, certo? Esses descendentes da geração parental foram chamados de geração F1. O que quer dizer geração F1? Primeira geração de filhos. Primeira geração filial. Pronto. Depois de analisar as plantas da primeira geração de filhos e anotar as suas características, Mendel permitiu, sabe o quê? Permitiu que elas se autofertilizassem naturalmente, produzindo muitas sementes. Ele então coletou e cultivou as sementes da planta F1 para produzir uma geração F2, ou seja, segunda geração de filho, segunda geração filial. Aqui, ó. Novamente, ele examinou as plantas cuidadosamente e anotou suas características. Os experimentos de Mendel prosseguiram da geração F2 para a geração F3, geração F4 e gerações posteriores. Mas o seu modelo de herança foi baseado, em sua maior parte, aí nas primeiras 3 gerações. Geração parental, geração F1 e geração F2. Mendel não registrou apenas a aparência de cada geração. Por exemplo, alta versus baixa. Além disso, ele contou exatamente quantas plantas apresentavam aí cada característica. Pode parecer tedioso, né? Mas foi registrando os números e possuindo matematicamente que Mendel fez as descobertas que encantaram os famosos cientistas do seu tempo, como Charles Darwin, esse carinha aqui, ó, que realizava também experimentos parecidos, né? Mas não dimensionava o significado aí de seus resultados. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente volta com mais genética. Ó, assunto gostoso. Valeu, beijo. Tchau, tchau, galera. Estuda, viu? Vale a pena.